Bom, como estamos na segunda-feira, é dia do quadro que vem por aí, onde resumimos os principais indicadores que devem ser divulgados durante essa semana, fazendo uma pequena pré-análise de qual resultado provavelmente eles vão nos trazer, mas especialmente sobre esta segunda-feira eu não vou tratar de economia, vou tratar de ciência, citar três fatos interessantes, importantes, que realmente tem potencial de mudar para melhor o futuro do nosso planeta e também do Brasil. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, o primeiro avanço que eu queria compartilhar com vocês veio de uma reportagem assinada pela Luciana Caczan, da CNN Brasil, onde uma cirurgia foi feita nos Estados Unidos, não diz aonde foi feito isso, mas o fato é o seguinte: fazendo implantes de chips turbinados por inteligência artificial no cérebro de um sujeito chamado Keith Thomas, ele simplesmente deixou de ser tetraplégico. A metodologia que eles usaram, segundo o que eu entendi, não entendo muito disso, não sou pago para isso, afinal de contas sou um simples economista, essa inteligência artificial atua direto na medula espinhal, formando uma ponte de transmissão onde recupera sinais elétricos que dão a sensibilidade, dão o potencial de locomoção para essas pessoas beneficiadas com esse tipo de intervenção. E foi isso que aconteceu com Kate. Ele já sente movimento nas mãos. Logo depois da cirurgia, aliás, ele começou a sentir a sensibilidade dos dedos, dos pés, das pernas, do braço, e parece que já está começando a caminhar. Isso, gente, se for popularizado, se for universalizado, vai ser um baita avanço para a medicina, especialmente para essas pessoas com dificuldade de locomoção. Então, apesar de toda a bagunça que acontece ao redor do nosso mundo, até no Brasil, especialmente no Brasil, tem bastante coisa legal acontecendo também, e nós temos várias vezes, ou sempre que está olhando para esse lado, para não entrar numa onda de pessimismo que eu acho completamente injustificada, apesar de existir alguns motivos para isso, não é? O segundo avanço que eu achei interessante de colocar aqui para os espectadores do Fora de Curva diz respeito ao gelo lá do permafrost da Sibéria. Sei que está em guerra com a Ucrânia, mas território não tem caráter, território é território, e o permafrost é uma área, como eu falei, da Sibéria que preserva geleiras milenares. E aí, de posse de algumas amostras dessa geleira, lá na Alemanha, os cientistas de lá simplesmente conseguiram descongelar vermes que estavam congelados há 46 mil anos. Mas não é só descongelar, é descongelar e fazer esses vermes voltarem à vida sem nenhum vírus perigoso para nos contaminar, isso é melhor. Esse estudo foi publicado na revista PLOS Genetics e contou com a participação de pesquisadores da Universidade de Colônia, do Instituto Max Planck de Biologia Celular e Genética Molecular, em Dresden, também na Alemanha, e do Centro de Biologia de Sistemas, também de Dresden. Ou seja, uma união acadêmica gerou um resultado especialmente importante para a civilização humana. Não pela curiosidade dos vermes terem sido acordados depois de 46 anos dormindo, mas pelo fato, sim, de que o aprendizado em relação a esse tipo de hibernação pode gerar benefícios futuros para a humanidade, não só em termos de preservação de outros vermes e até sementes para o futuro, como também projetar algumas travessuras, sendo um pouco mais imaginativo, em termos de viagem espacial. E a última inovação que eu achei interessante para compartilhar, você se lembra daqueles filmes de ficção científica que uma astronave vinda de um outro mundo batia na Terra, fechava com a Terra, ficava toda amassada, e de repente ela começava a se remontar novamente como se tivesse uma memória de recuperação do seu formato original? Pois é, um cientista de nome complicado dos Estados Unidos, um engenheiro chamado Michel Demkovics, que é do MIT, descobriu que isso é possível de fazer com a platina. Ele fez uma experiência das mais bobas, em princípio, que a gente poderia imaginar. Pegou um pedaço de platina, que é um metal raro aqui na Terra, e começou com uma máquina a fazer um monte de torções nesse metal, em torno de 200 por minuto. Ficou muito e muito tempo fazendo isso, deixou de lado. Passou um tempo, foi analisar esse pedaço do metal e viu que as fibras da platina estavam se unindo novamente, se recuperando.
Então existe essa memória nesse metal, que talvez exista em outras, e isso, se conseguirem potencializar, pode vir sim a ser a solução para vários problemas tecnológicos. Agora vamos para o quadro que vem por aí. Na terça-feira o IBGE vai divulgar aqui para a gente a produção industrial de junho. Vamos lembrar que a indústria brasileira ela vem aos trancos e barrancos desde lá do milênio passado, mais exatamente dos anos 80. Em alguns momentos faz o que se chama de voo de galinha, dá uma recuperada, mas novamente cai por falta de competitividade, por problemas de infraestrutura, por mentalidade dos próprios líderes industriais que preferem protecionismo à competição internacional, ou seja, vários problemas. Mas o fato é que, afora raros momentos da história econômica do Brasil, sempre foi nessa lenga-lenga e a lenga-lenga continua. A previsão do IBGE é que o indicador de junho frente a maio, tirando a sazonalidade, cai a 0,1%. Acho que vai ser por aí, mas eu prefiro medir junho de 2023 frente ao mesmo mês do ano passado. Acho uma medida mais correta. Aí a minha aposta é que especialmente a indústria de transformação repita o tombo que aconteceu em abril, uma queda em torno de 2 a 3%. Amanhã nós vamos ter a oficialização desses números. E na quarta-feira deve sair o principal indicador da semana, pelo menos aqui do Brasil, que é a taxa Selic. O Banco Central, sim, está sendo muito pressionado, não só pelo governo federal, mas pela imprensa toda, para derrubar a taxa básica de juros aqui do Brasil dos atuais 13,75% para 13,5% ou até 13,25%. Bom, as experiências mostram que o Conselho de Política Monetária, especialmente liderado pelo Roberto Campos Neto, não é muito sensível a esse tipo de pressão. Então eles devem definir a Selic dentro das suas convicções. E as convicções deles estão baseadas em quê? Primeiro, na questão da inflação. A inflação, sim, do Brasil, ela recuou nos últimos 2 meses, isso é verdade, mas existem ameaças futuras, especialmente pautadas pelo elevado déficit público brasileiro. Lembrando, o governo federal tem gastado muito mais do que arrecada, e isso é injeção de dinheiro na economia, e quando se injeta dinheiro na economia em patamares superiores ao crescimento de toda a movimentação do país, todo o movimento econômico, isso gera inflação. E essa pressão existe, não está ocorrendo agora por conta dos juros altos. Se eles avaliarem que esse déficit público não é forte o suficiente para melar com uma inflação sob controle, aí sim eles devem decidir por uma queda, acredito eu, de 0,25 ponto percentual, mas não estou muito convicto porque tem um outro fator. Semana passada, tanto o Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, como o Banco Central Europeu, aumentou a taxa básica de juros desses dois mercados também em 0,25 ponto percentual. Isso significa mais competição para os papéis brasileiros e também pode ser um dos fatores, não tão forte assim, que pode eventualmente melar uma queda de juros mais pronunciada aqui no Brasil. Olha, gente, pessoalmente eu vejo que a decisão do Conselho de Política Monetária, agendada para quarta-feira, não vai ceder de novo à pressão política. Deve ficar entre uma queda, acredito eu, de 0,25 ponto percentual ou manter 13,75% para o desespero dos políticos e dos jornalistas por mais algum tempo, por conta de algumas inseguranças que se enxerga ainda no contexto futuro da inflação brasileira. Na quinta-feira, o dado vem dos Estados Unidos, os pedidos iniciais de seguro-desemprego, que são divulgados semanalmente lá, isso nós viemos acompanhando quase que toda semana aqui no Fora de Curva, vai sair sobre a semana passada e a previsão é que haja em torno de 227 mil pedidos iniciais de seguro-desemprego. Isso é importante para ver a quantas anda o nível de atividade da economia e a empregabilidade deles também. Se essa previsão de 227 mil se cumprir, vai ficar mais ou menos nos mesmos patamares das semanas anteriores, mas a níveis inferiores a junho, mostrando o quê? Que a economia norte-americana, apesar de seus problemas, especialmente no setor imobiliário e alguns ramos importantes da indústria, continua no seu contexto geral bombando, gerando emprego e gerando consumo. Na sexta-feira, o indicador importante é do consumo também, mas não é brasileiro nem norte-americano, é da zona do euro.
vai sair as vendas mensais do varejo deles referentes ao mês de junho. A expectativa é um crescimento modesto de 0,2%, frente a um resultado de 0% em maio. Gente, na União Europeia, esses resultados modestos estão dentro de um padrão de normalidade. Temos que prestar atenção que lá a população é mais envelhecida em termos médios do que na América e do que na Ásia, e isso vem até provocando uma redução do número de pessoas que moram por lá, ou seja, mortalidade maior que natalidade. E tal circunstância, ou seja, muito aposentado, menos pessoas na força de trabalho, e além de uma estabilidade de nível de vida a despeito da guerra entre Rússia e Ucrânia, que impactou em vários segmentos lá, mas esse grande impacto já passou, o consumo por lá tende sim a ficar nesses patamares. Cresce um pouquinho, cai um pouquinho, mas no longo prazo, anualmente, tende a se expandir a não mais do que 1,5% ao ano. E também na sexta-feira, para finalizar agora fora de curva, mas antes disso não esqueça do like, do compartilhamento do vídeo com a sua rede de contatos, e aos novos espectadores aqui do canal, sejam muito bem-vindos, é só clicar na inscrição, também clicar no tal do sininho das notificações, que eu nem sei onde é que fica isso, para receber os vídeos tão logo eles sejam publicados. Mas na sexta sai também, vai ser publicado também, o desemprego nos Estados Unidos. Reforçando aquela questão do seguro-desemprego, a taxa de desemprego lá anda baixíssima. Mês retrasado, em maio, foi de 3,7%. A prévia de junho mostra 3,6% e deve se manter nesse 3,6%, que podemos dizer que é praticamente uma visão de plano emprego. Então, em termos de consumo, especialmente em empregabilidade, os norte-americanos são muito bem obrigados, a despeito de alguns problemas setoriais que eles têm, como já falei, setor imobiliário e também da indústria. Bom, pessoal, o que eu tinha para hoje era isso. Desejo a cada um de vocês uma excelente semana, aproveitem bem, seja muito produtiva e muito proveitosa. Deixo aqui o meu forte abraço a cada um de vocês. Até breve. Tchau, boa semana.